O mundo quântico é estranho, e ele segue regras que quebram completamente a lógica e as nossas intuições de como o mundo deve funcionar. E talvez nada seja um indicador maior da estranheza do mundo quântico do que a teoria quântica ter vencido uma das maiores mentes da ciência. Esse vídeo conta a história de como Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rose desafiaram a teoria quântica e perderam. O trio de físicos ficou conhecido como EPR, e o desafio que eles propuseram à teoria quântica ficou conhecido como paradoxo de EPR. O objetivo desse paradoxo era propor um experimento mental que mostrasse que a teoria quântica não é uma teoria completa. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que existem coisas do nosso universo que ela não descreve corretamente. Mas para entender esse paradoxo e as conclusões que ele nos dá, primeiro nós precisamos entender o motivo de os três físicos ficarem tão desconfortáveis, que é uma coisa chamada superposição quântica. Para explicar isso, nós vamos usar moedas. A primeira delas vai ser uma moeda normal, que tem uma cara e tem uma coroa, e que quando jogada para o alto, segue as regras do mundo clássico. Só que a segunda moeda é uma moeda quântica, que segue as regras do mundo quântico. Então eu vou jogar a moeda normal para o alto, ela vai cair na minha mão, só que eu vou evitar de olhar o resultado e o porquê disso já vai fazer sentido. A moeda clássica pode ter dois valores, cara ou coroa. E quando você olha para ela, você vê cara ou coroa. A moeda quântica, por outro lado, tem uma possibilidade a mais. Ela pode cair cara, coroa ou entrar no estado de superposição entre cara e coroa. A superposição é uma condição na qual a moeda não está em cara, ela não está em coroa, e ela não está em cara nem coroa ao mesmo tempo. Ela não está em cara ou coroa de forma alguma. Então, resumindo as diferenças de visões de mundo. Para a física quântica, a moeda pode entrar em uma superposição. E aí, quando você olha para ela, a superposição acaba e você vê, por exemplo, coroa. Para o trio EPR, a moeda sempre caiu em coroa. E é a teoria quântica que falha em determinar isso por ignorar alguma variável oculta. A superposição não existe de verdade. Ela é só uma espécie de cortina que nos impede de enxergar a realidade por trás do que está acontecendo no universo. O paradoxo de Einstein, ou o paradoxo do EPR, é um experimento mental que tenta provar isso. E para realizar esse experimento, nós vamos precisar de duas moedas quânticas. Nós vamos colar elas. A cara da moeda 1 colada com a cara da moeda 2. Ou seja, agora nós temos uma moeda dupla. Dessa forma, o resultado do cara ou coroa entre as moedas 1 e 2 estão entrelaçados. Elas estão coladas e elas giram juntas no ar. Se a moeda 1 cair com a cara para cima, a moeda 2 cai com a coroa para cima. E se a moeda 1 cair com a coroa para cima, nós sabemos que a moeda 2 caiu com cara para cima. A coisa fica estranha quando essa configuração de duas moedas coladas entra em superposição, porque na superposição das moedas existe uma chance de que os resultados vão ser cara e coroa e uma chance que o resultado vai ser coroa e cara. Os resultados da moeda 1 estão relacionados com o resultado da moeda 2 dentro da superposição. É o equivalente a dizer que as duas moedas estão juntas em uma superposição embaralhada. Então, nós vamos jogar as moedas. Mas antes de olharmos para os resultados, nós vamos separá-las, colocá-las em duas caixas e mandar a moeda 2 para a galáxia de Andrômeda a milhões de anos-luz de distância. Se nós fizermos isso com cuidado, a superposição dos resultados se mantém. Isso quer dizer que os resultados finais do jogo de cara e coroa ainda estão relacionados. Se nós olharmos a moeda 1 e vermos cara, nós sabemos que a moeda 2 está em coroa. E se a moeda 1 estiver em coroa, nós sabemos que a moeda 2 está em cara. Olhando só para a moeda 1, nós determinamos como a moeda 2, que está em Andrômeda, caiu. Então nós vamos imaginar que a moeda 1 caiu em cara. Então nós sabemos com total certeza que a moeda 2 caiu em coroa. Mas em nenhum momento nós olhamos para a moeda 2. Nós descobrimos como ela se comportou baseado na relação da moeda 2 com a moeda 1 no entrelaçamento entre as duas. Aqui vale notar que a moeda 2 estava em superposição quântica, a condição de estados misturados que é destruída quando é observada diretamente e que só nos dá resultados probabilísticos normalmente. Mas usando a moeda 1 de referência, nós conseguimos ver o resultado da moeda 2 sem observar a moeda 2 diretamente. Ou seja, nós descobrimos o valor da moeda 2 sem destruir a superposição dela. Então a superposição não existe de fato. Ou pelo menos era isso que o trio do EPR acreditava. E isso levava a um paradoxo sobre a teoria quântica. Se nós descobrimos o resultado da jogada da moeda 2, apesar da superposição quântica, uma dessas duas coisas tem que ser verdade. Ou existe uma maneira de descobrir os resultados precisos sem envolver probabilidades de superposição, e é a mecânica quântica que não consegue fazer isso,
ou seja, as variáveis ocultas existem e deve existir uma teoria física melhor do que a teoria quântica que não precisa de probabilidades, ou, de maneira alternativa, observar a moeda 1 influencia o resultado da moeda 2 instantaneamente, mesmo ela estando em Andrômeda. Ou seja, olhar para a moeda 1 destrói a superposição das duas moedas ao mesmo tempo, mesmo elas não estando em contato direto uma com a outra. Essa segunda possibilidade parece violar a teoria da relatividade de Einstein, que impede até a informação de viajar mais rápido do que a luz. Porque para isso acontecer, a moeda 2 tem que saber a hora certa de sair da superposição sem ser avisada. Então parece mágica que as duas moedas saiam dessa superposição ao mesmo tempo sem se comunicarem direito. Isso é tão estranho que Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Então para Einstein a primeira possibilidade era verdade. A teoria quântica era falha e deve existir uma teoria das variáveis ocultas. A pequena primeira derrota vem olhando com mais detalhes essa ação fantasmagórica à distância. Curiosamente, ela só parece violar a relatividade, mas ela não viola. É impossível usar essa destruição simultânea na superposição para transmitir informação mais rápido do que a luz, justamente porque é impossível observar a superposição diretamente, porque ela não carrega nenhuma informação. Mas a verdadeira derrota veio 30 anos depois, quase 10 anos depois de Einstein morrer. O físico John Stuart Bell conseguiu converter esse paradoxo de Einstein em um resultado matemático que poderia ser testado experimentalmente. Esse resultado, chamado de Teorema de Bell, permite testar se variáveis ocultas existem ou não. Bell achou uma quantidade matemática que tem valor diferente caso a ação fantasmagórica à distância existem do que se variáveis ocultas existirem. E eu vou chamar essa quantidade de média de Bell, que é basicamente um tipo de medida de correlação estatística. Se variáveis ocultas existem, o valor da média de Bell vai ser menor ou igual a 2. Se variáveis ocultas não existem e superposições podem ser destruídas à distância mais rápido do que a luz, a média de Bell vai ser maior do que 2. E todos os experimentos feitos até hoje provam que Einstein e os seus amigos do EPR estavam errados. Todos os experimentos medem a média de Bell como maior do que 2. Ou seja, variáveis ocultas não existem. E certas coisas na mecânica quântica podem acontecer mais rápido do que a luz. Uma propriedade tão estranha quanto essa ganha um nome especial: não localidade. A física quântica é uma teoria não local, o que significa que as coisas podem afetar os resultados de experimentos distantes sem enviarem informações diretamente e sem violar a relatividade. E isso é muito, mas muito estranho.